A história começa com um casal de adolescentes atravessando um milharal até um espantalho horrendo. Marcy está ficando com medo e reclama com o namorado, Chad, dizendo que quer ir embora. Ele dá risada e diz que não acredita nas histórias sobre aquele lugar. Além disso, o propósito do passeio é justamente assustar um outro casal conhecido deles, Nick e Tyler. Chad mostra a máscara que ele trouxe para a brincadeira e Marcy não acha muita graça, mas decide topar o plano de vingança. Como ainda falta 1 hora antes que suas vítimas cheguem, os dois decidem aproveitar esse tempo a sós no celeiro. Porém, quando Chad vai subir uma escada, o piso cede e os dois acabam caindo numa espécie de porão. Marcy sofre um corte feio na perna e fica ainda mais apavorada ao ver um monte de correntes ao seu redor, que prendem uma espécie de caixão já velho e quebrado. Com um grito, ela diz que viu algo se mexendo perto dela e Chad se arrasta até aquele canto para checar. Quando ele vira para trás para dizer que não tem nada ali, uma mão horrenda agarra sua cabeça de repente. Enquanto isso, Nick e Tyler estão chegando ao ônibus escolar onde o professor Aaron Harris os espera. Vendo Tyler jogar uma lata no chão, ele manda o rapaz pegá-la, mas ele diz que isso é coisa de gente muito boazinha, como o próprio Aaron. Nick também ri da ideia, além de cumprimentar o professor de forma um pouco invasiva. Entrando no ônibus, ela também toma liberdades com Calvin, um rapaz mais quieto que gosta de desenhar. Quando um garoto chamado Devon se oferece para jogar a lata no lixo, Nick perde sua aposta com Tyler a respeito do colega puxa-saco. Maria chega perguntando que horas estará de volta, pois ela dá aulas de piano aos sábados. O professor explica que essa atividade é um castigo por mau comportamento e, portanto, vai durar o dia todo. Dentro do ônibus, Nick e Tyler não perdem uma chance de importunar os dois mais tímidos. A última passageira é Beth, e ela chega bem quando Tyler está mostrando a todos um desenho de Calvin que se parece muito com ela. Enquanto Aaron recolhe os celulares de todos e guarda no porta-luvas, Devon ajuda a pendurar a faixa anunciando o Festival do Espantalho, uma comemoração tradicional da cidade que sempre ocorre dias antes do Halloween. Assim que ele volta, a turma está completa e o ônibus parte rumo ao celeiro, onde vemos que Marcy ainda está presa no porão, tentando se afastar de alguma coisa. Chegando ao destino, Beth fica com medo da fazenda abandonada e os rapazes aproveitam para assustá-la. Eles dizem que o lugar é assombrado pelo temível espantalho que já comeu mais de 30 vítimas. Aaron garante que nada disso é verdade e explica que a propriedade está à venda, e por isso o festival deste ano será em outro lugar. O serviço deles é desmontar tudo e levar para o centro da cidade. Nick e Tyler reclamam, mas ele os lembra que estão ali porque espalharam fotos desagradáveis dos colegas Chad e Marcy. A fazenda é da família de uma antiga namorada de Aaron, Kristen Miller, que também veio ajudar na mudança. Quando ele vai recebê-la, Nick aproveita para roubar a chave do ônibus e tirar os telefones do porta-luvas. Enquanto algo observa a turma de dentro do celeiro, Kristen desmente os rumores macabros sobre sua fazenda e diz que essas fofocas são comuns quando uma propriedade fica fechada por muito tempo. De repente, Tyler sai do milharal vestindo a máscara de Chad e Maria quase morre de susto. Ele disse que achou aquilo no chão, perto do celeiro. Sem acreditar muito nisso, Aaron despacha os alunos na frente enquanto conversa com Kristen. Mas então ele fica chateado ao ver que ela convidou outro ex-namorado, Ed. Kristen quer que os dois façam as pazes, pois eram muito amigos até brigarem por causa dela. Ed também se irrita ao ver o outro ali e decide ir embora, mas seu carro não pega e ele é forçado a ficar mais um pouco. Então Calvin começa a gritar por socorro e todos correm até lá, encontrando o garoto amarrado. As meninas estão assustadas e Devon diz que não foi ele. Aaron desconfia do casal encrenqueiro, até porque só os dois não estão presentes. De repente, Beth solta um grito e desaparece por alguns instantes. Ela retorna aos berros pedindo ajuda a Kristen, mas algo a arrasta para dentro do milharal. Os adultos correm atrás dela e Maria fica com Devon perto do espantalho. Calvin decide ir embora e acaba se perdendo na plantação, cercado por sussurros sinistros. Kristen consegue encontrar Beth, mas então ela própria também é atacada. Algo começa a puxá-la rapidamente até que Aaron chega e a salva. Ninguém entende o que está havendo e eles decidem se reunir na casa da fazenda. Calvin tropeça e começa a gemer de medo quando alguém se ergue sobre ele, mas então ele vê que é Kristen tentando ajudá-lo. Assim que todos entram na casa e Kristen fecha a porta, alguma coisa começa a bater do lado de fora, tentando forçar a entrada. Eles conseguem segurar os trancos com uma mesa e Calvin começa a implorar que Tyler pare com isso, ainda achando que é tudo obra dele. Essa teoria cai por terra quando eles escutam um barulho na sala ao lado e encontram o corpo de Nick pendurado na janela. Ela é puxada logo em seguida e todos se apressam para tapar aquela entrada com tábuas. Como a fazenda fica num vale, o sinal é muito ruim e ninguém consegue chamar a polícia. Devon encontra uma arma no porão, mas Ed diz que vão precisar de mais do que isso para se defender do que quer que esteja lá fora. Apesar de concordar com o rival, Aaron insiste em explicações lógicas e diz que deve ser algum animal selvagem. Isso não convence os mais jovens e Calvin começa a fazer um desenho juntando o que cada um viu de relance no milharal.
Quando ele termina o desenho, Beth começa a gritar e mostra a todos o resultado. Ninguém mais quer ficar preso ali com aquele tipo de criatura à espreita. Aaron se oferece para trazer o ônibus até a porta, mas Maria tem mais notícias sobre isso. Ela conta que viu Nick pegando os telefones do porta-luvas e a viu colocando a chave do ônibus no bolso. Como o carro de Kristen está preso entre os outros dois, a única esperança é que Ed faça sua picape pegar. Sendo o responsável pela segurança dos alunos, Aaron decide ir no lugar dele. Beth implora que ele venha buscá-los ali, mas a traseira da picape não é muito segura, então o plano é ir até a cidade para trazer ajuda. Vendo Beth muito nervosa, Calvin decide salvar o dia e sai pela janela, chegando à picape antes que Aaron destape a porta da frente. Uma sombra se aproxima do rapaz enquanto ele tenta dar a partida, sem sucesso. Percebendo o movimento em direção ao carro, Ed tenta usar a espingarda, mas ela dá um estouro e o derruba no chão. Então uma criatura medonha sai do milharal e agarra o rosto de Calvin, puxando o garoto pela janela. Quando Kristen e Aaron chegam, ele já está caído no chão e a entidade maligna começa a se revelar. Kristen atira nele uma garrafa em chamas e o carro começa a pegar fogo. Vendo que os outros jovens também saíram, ela manda que voltem para dentro da casa. Mas para seu espanto, a entidade já mudou de lugar e agora está atravessando o teto da varanda. Sem muita escolha, eles correm para o celeiro enquanto a picape explode e o espantalho devora o que sobrou de Calvin. Assim que eles entram, o resto do piso cede sob o peso deles e todos vão parar naquele porão macabro. Observando as correntes pesadas, Aaron deduz que a criatura esteve presa ali em algum momento. Beth dá um grito ao encontrar os restos de Mercy e os outros logo descobrem Tyler pendurado no teto. Depois que eles se recuperam do susto, Beth se revolta e começa a culpar Kristen pelas tragédias. Ela tinha jurado que as lendas eram bobagens e nada de ruim tinha ocorrido ali. Aaron tenta defendê-la, mas Kristen diz que isso não importa. O espantalho ainda está à solta e o foco agora é sair dessa com vida. Aaron e Ed trabalham juntos para fixar uma corda e todos sobem por ela até a entrada do celeiro. Kristen sorri ao ouvir o som de sirenes e avisa que a polícia está chegando, provavelmente porque alguém ouviu a explosão. A criatura está dentro da casa quando o policial Morris vai até a porta perguntando se há algum ferido lá dentro. Kristen vem correndo e diz que ele não deve entrar. Aaron e Ed tentam explicar que nada disso é culpa deles, mas Morris estranha a situação e manda que eles abaixem as armas. Então Aaron vê que a criatura está saindo do chão, bem ao lado de Morris. Enquanto o resto corre, o policial fica embasbacado com a aparição e até acerta um tiro. Mas isso não a detém. Morris foge para dentro da casa e a coisa o persegue num passo firme. Pouco depois, todos escutam seus gritos de desespero e sabem que seu salvador se foi. Percebendo que a viatura é agora o único transporte disponível, Aaron e Ed decidem entrar na casa para pegar as chaves de Morris. Eles mandam Kristen esperar no carro, mas ela não aguenta a preocupação com os ex-namorados e vai atrás dos dois. O corpo de Morris desaba à sua frente assim que ela entra. Ed está procurando as chaves quando uma mão monstruosa atravessa a parede e pega a cabeça de Kristen. Cansados de esperar no celeiro, os 3 alunos chegam à viatura e Devon pega uma arma para ajudar os adultos. Aaron consegue libertar Kristen, mas o espantalho já está bem atrás dele quando Devon chega atirando. A criatura empurra Aaron para o lado e some atrás de uma porta. Decidido a acabar com aquilo de uma vez por todas, o garoto atravessa a porta e diz que não há nada ali. Porém, a criatura está espalhada pelo teto e ataca Devon de surpresa. Vendo que não há como salvá-lo, Aaron sai da casa correndo e manda os outros entrarem na viatura. A criatura observa por entre as tábuas conforme suas presas se afastam. Além dos 3 adultos, só sobraram Maria e Beth. Agora que a existência do espantalho maligno foi estabelecida, o grupo começa a questionar as tradições locais, pois é de muito mau gosto que se comemore algo tão abominável. Mas então as meninas começam a entoar a canção do festival e eles percebem que o motivo da celebração não é o espantalho em si, mas sua derrota. Um trecho específico da letra ensina que ele deve ser enterrado durante o outono para que não machuque ninguém. Essa revelação não ajuda muito quando o dito cujo surge no meio da estrada, fazendo o carro bater. Aaron sente cheiro de gasolina e manda que todos saiam já do veículo. Ed foi quem levou a pior no acidente e pede alguns momentos para se recuperar. Já menos ressentido, Aaron diz que pelo menos ele atropelou o espantalho. Beth também acha que o monstro está morto, mas vemos que a mão dele está saindo da terra sob o carro. Só então Aaron percebe que Ed está muito mal e pede a ajuda de Kristen para salvá-lo. Assim que ela se aproxima, o espantalho agarra sua perna. Aaron vai até ela imediatamente e tenta puxá-la para longe do carro. Ed abre a porta e se deixa cair no chão, bem ao lado do espantalho. Ele tem um isqueiro na mão e grita para Aaron tirar Kristen de perto. No momento em que ele consegue soltá-la, Ed se joga no combustível vazado. As meninas já estão longe quando a explosão ocorre. Quando Aaron e Kristen alcançam Maria, ela explica que há uma outra fazenda ali perto que estava com a luz acesa. Ela diz que Beth ficou esperando no portão, mas quando eles chegam lá não há ninguém.
Isso é porque ela já está batendo na porta e implorando para usar o telefone. Maria fica brava e acusa a amiga de tentar se salvar sem pensar nos outros, mas Beth jura que só veio até a porta porque viu alguém lá dentro. Aaron conhece o dono da fazenda, que se chama Frank, e acha um pouco estranho que ele não esteja em casa. As meninas dizem que talvez que o espantalho já tenha passado por ali e acham melhor tentar a próxima fazenda, mas Kristen se recusa a ir embora antes de usar um telefone. Então eles forçam a entrada e se espalham pela casa para procurar. Beth começa a gritar quando uma porta abre com estrondo, mas quem sai de lá é o fazendeiro Frank. Ele está armado e manda que todos saiam de sua casa sem dar ouvidos às súplicas das meninas. Só quando Kristen diz seu sobrenome é que começa a levar o caso a sério. Ele lembra do que seus pais lhe contaram sobre a fazenda Miller, onde o bisavô de Kristen enterrou o espantalho há mais de 100 anos. Ele deixa que usem o telefone, mas Kristen descobre que não está funcionando. Além disso, Frank alerta que a polícia não vai conseguir deter essa criatura terrível que quase acabou com toda a família dela. Nesse momento começam os latidos dos cães de Frank, que logo se transformam em ganidos e depois em silêncio. Diante disso, ele se enfurece com os visitantes por ter trazido o espantalho ao seu lar e resolve fugir, proibindo que a turma o siga. Agora Beth perde a paciência de uma vez, pois está cada vez mais óbvio que o espantalho quer uma pessoa específica. Toda vez que o grupo se separou, ele foi atrás de Kristen. Agora o relato de Frank só confirmou suas suspeitas. A própria Kristen diz que ela tem razão, mas Maria e Aaron ficam chocados quando Beth sugere entregá-la ao inimigo para que possam se salvar. Vendo que ninguém apoia o seu plano, ela pega uma faca e vai embora sozinha. Kristen começa a chorar, pedindo que Aaron e Maria fiquem longe dela, mas os dois se recusam a abandoná-la. Então eles escutam os tiros de Frank, que está tentando enfrentar o espantalho num galpão ali perto. A coisa aparece no teto bem quando sua munição acaba e some logo em seguida. Frank continua olhando para cima e é tarde demais quando sente que seus pés estão presos. O espantalho começa a crescer por dentro dele até sair pela boca. Quando Aaron encontra um trator, as outras ouvem a voz de Beth pedindo socorro. Maria se recusa a ajudá-la, lembrando que ela jamais faria o mesmo por elas, mas Kristen se recusa a ser igual a Beth. Atrasando sua própria salvação, ela vai à procura da menina até encontrá-la encolhida num canto. As duas começam a voltar com dificuldade, pois Beth parece estar ferida. Mas então ela se endireita de repente e coloca a faca no pescoço de Kristen, chamando o espantalho para que venha buscar seu presente. Já vendo os dedos compridos no meio do feno, Aaron pega uma corda e consegue enlaçar o monstro antes de jogar a outra ponta no triturador. Kristen empurra Beth para se soltar e o espantalho acaba agarrando a perna errada. Ele é puxado pela corda em direção às lâminas e arrasta Beth consigo. Ninguém tem coragem de olhar enquanto ela é triturada. Depois disso, Kristen diz que viu uma moto no celeiro e Aaron manda Maria esperar ali enquanto os dois vão checar. Com medo de ficar sozinha, ela espia embaixo do trator para se certificar que não há nada. Quando os dois voltam dizendo que a moto não está pegando, a mão do espantalho sai do triturador e se fecha em volta da perna de Maria. Aaron e Kristen conseguem puxá-la e os três fogem pela floresta, carregando a menina ferida. Porém, logo o espantalho os alcança. Kristen diz a Aaron que ela terá mais chances de escapar se puder correr e por isso decide se separar do trio. Ele nem tem chance de discordar antes que ela fuja em outra direção, avisando que vai encontrá-los no rio. Alguns metros adiante, Maria começa a perder as forças e eles precisam parar, pois Aaron tem que cuidar da perna dela. Enquanto isso, Kristen está de volta à fazenda de Frank, pois ela tem um plano que não dividiu com Aaron. Fazendo um corte na mão, ela esfrega a palma nas cabeças de vários animais da fazenda, torcendo para que isso confunda o espantalho. O sol já está nascendo quando Aaron e Maria precisam fazer outra pausa, pois a menina está praticamente desmaiada. Ele se assusta ao ouvir gravetos se partindo e fica aliviado ao ver que é Kristen. Seu truque parece ter atrasado o espantalho e agora os três podem fugir para o rio. Kristen ajuda a colocar Maria nas costas de Aaron, mas assim que eles estão prontos para partir, um objeto afiado atravessa Maria, atingindo Aaron também. Os dois desabam no chão enquanto o espantalho começa a surgir atrás deles. Kristen remove a lâmina e o ataca, cortando fora a cabeça do monstro. Ela ajuda Aaron a se erguer, dizendo que não há mais como ajudar Maria. Enquanto o espantalho começa a se recompor, os dois finalmente chegam ao rio. Aaron está muito fraco para nadar e a ponte fica longe. Então eles decidem tentar achar um bote no cemitério de barcos um pouco mais adiante. No entanto, podemos ver que a criatura não desistiu de persegui-los e está à espreita. Quando Kristen pergunta a Aaron se ele está melhor, ninguém responde. Ela vira para trás e fica muito aflita ao ver que está sozinha. Voltando alguns passos, ela encontra Aaron caído, mas ainda consciente. Em lágrimas, ela o faz prometer que não vai deixá-la e começa a carregá-lo até o cemitério de barcos. Kristen se anima ao ver uma guarita, mas é com horror que ela descobre que o vigia foi atacado. Aaron manda que ela corra até um dos botes em melhor estado enquanto ele tenta o rádio sem sucesso.
Da guarita ele vê a sombra se movendo de forma estranha no caminho que Kristen seguiu. Ele corre até ela com esforço e então o espantalho aparece de novo. Aaron decide agarrá-lo e pula no mar junto com ele. Kristen já aprendeu a lição e sabe que o espantalho provavelmente não se afogou. Por isso ela pega um machado antes de ir para os níveis de baixo do navio. Ouvindo gemidos de dor, ela começa a chamar por Aaron, mas ninguém responde. Ela continua procurando, atenta para qualquer sombra diferente, até que finalmente ouve Aaron dizer seu nome baixinho. Caído no chão, ele mal consegue se mexer e faz um esforço enorme para falar. Ela diz que vai ficar tudo bem e promete tirá-lo dali, mas ele está tentando avisá-la que é tarde demais. Quando ele consegue dizer a palavra corra, o braço do espantalho o atinge por baixo, atravessando seu peito. Kristen fica horrorizada com a cena, mas agora sua raiva é maior que o medo. Ela começa a bater o machado para atrair a atenção da coisa, o chamando para um confronto final. Ele empurra o corpo de Aaron para o lado e começa a se erguer, enquanto ela desce as escadas gritando que vai enterrá-lo de uma vez por todas. Kristen atrai o espantalho até a caldeira no navio e provoca um incêndio antes de fugir pela escada de mão. A criatura ainda segura seu pé, mas ela se livra com um chute e consegue fechá-lo lá dentro. O navio explode e Kristen se torna a única sobrevivente desse passeio maldito.